nós, Senhor. Encontre em nós, Senhor. Encontre em nós corações dispostos a queimar, Senhor. Encontre em nós corações dispostos a queimar, Senhor. Corações dispostos a se entregar totalmente, Senhor. Que são sérios contigo, Senhor. Que são sérios contigo. Nós queremos te entregar o nosso coração, Senhor. Quando nós não podemos, tu podes. Rendemos a nossa razão a ti, Senhor. Nos chamaste para estar aqui. E tu és bom, tu és fiel, Senhor. Deus de milagres, abristes o mar para o teu povo. Mesmo Deus está conosco. Tu és digno, Senhor. Te exaltamos. Começa a entronizar o nome do Deus Todo-Poderoso. O nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a exaltá-lo com suas palavras, com seu coração. Começa a dar a Ele a honra, a glória. Começa a entronizá-lo no seu coração. Começa a entronizá-lo neste lugar. Começa a exaltá-lo. Levantamos o teu nome, Jesus. Levantamos o teu nome. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que sempre foi, que sempre será. O Alfa e o Ômega, o início e o fim. Jesus, em ti, através de ti, para ti todas as coisas foram criadas. Tu és o centro de todas as coisas. Nós entronizamos o teu nome. Na Itália seja entronizado, Jesus. Solo tu sei santo. E quero a te, solo tu sei santo. Nessun altro è come
estávamos louvando, o Espírito Santo me mostrava uma bandeira da Itália e ele me dizia que essa nação é uma nação onde os homens mostraram o seu poder, onde tantos impérios foram, né, estabelecidos, impérios por tanto tempo, de domínio de homens, tantas conquistas, homens dessa terra fizeram, mostraram, né, o quanto eles são poderosos, mas o Senhor diz que eis é o tempo, chegou a hora, tem levantado um povo que tem entendido quem é o verdadeiro Senhor. Que nós estamos aqui para mostrar através daquilo que Jesus é em nós, o reinado dele, estabelecendo através daquilo que o Senhor quer fazer aqui, a obra que ele quer fazer, estabelecendo o seu reino, mostrando que ele é o rei sobre todas as coisas e que essa nação é do Senhor. Nós estamos sendo chamados para reverter todo o trabalho que foi feito por tantos milhares até de anos, e isso é um grande privilégio. Uma coisa que eu estava vendo, na hora que eu fui ali atrás ver lá, eu estava olhando esse quadro no canto ali. E como se o Senhor me mostrasse como se fosse um rio, e né, aquilo que a pastora falou. Parece que depois de muito tempo, né, o versículo que Deus me lembrava é o cheiro das águas. A raiz, ao sentir o cheiro das águas, ela vai brotar. E é tão interessante porque toda vez que eu entro numa igreja aqui, eu lembro, né? Nós estamos aqui porque houve alguém muito lá atrás que veio semear a igreja verdadeira, né? E por muito tempo ela foi distorcida, né? A visão do que é o reino foi distorcida, né? E Deus tem nos trazido para cá com uma obrigação de trazer o reino dele de volta para a terra, né? Então é essa sensação muito forte que eu tenho. Amém. Daí, não, mas... Não, está tudo Então o tema da palavra é Opaúra. É melhor a Opaúra? Não é melhor. Melhor não, É o certo. É o certo. Vocês querem mudar a palavra? Não certo é a Opaúra. Então, o tema da palavra, presta atenção que você que está anotando. O tema da palavra dessa noite Você não pode botar em italiano. é Opaúra. Está sendo ó. Opaúra. Vou falar de novo para a gravação ficar boa. Dá um espacinho. O tema da palavra desta noite é Opaúra. Ou seja, tenho medo. Muito bem. Vocês estão afinadíssimos e esperando como eu. Como eu. O primeiro versículo que eu quero repartir está em 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios 16, 9. Hoje nós temos visitantes no nosso culto. Uma salva de palmas. 1 Coríntios 16, 9. Diz o seguinte. Porque se abriu para mim... Todo mundo já abriu? 1 Coríntios 16, 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Porém, há muitos adversários. Abriu-se uma porta muito promissora, maravilhosa, mas quando eu olho para dentro dessa porta, são muitos os adversários. Quem se encontra nessa posição nessa noite, por favor? De repente, todos nós, mais uma vez, estamos diante de uma palavra desafiadora. Uma porta ampla, promissora, mas com muitos adversários. O primeiro ouro desse versículo, algo que nos chama a atenção, precisa nos chamar a atenção, é que essa porta, ela já está aberta. Amém. É uma porta que Deus abriu, Amém. que nós podemos entrar por ela. Ela também não oculta que dentro deste caminho, ou atravessando essa porta, você já visualiza que são muitas situações, muitos adversários ali dentro. Agora, quando nós estamos assim, e eu sei que você se encontra nesse momento, uma porta promissora, oportunidade de Deus para a tua vida, coisas que Deus tem revelado para você, em meio a todos os desafios,
desde aqueles que têm nos deixado em situações mais desconfortáveis, as situações que têm nos confrontado, todas essas da mesma forma, de algum jeito nos traz, ou possivelmente tem nos trazido medo. Essa situação fala sobre algo assim, fala sobre adversários, mas sobre uma porta que foi aberta pelo Senhor. Agora existe, quando nós estamos numa situação como essa, duas formas de nós reagirmos. Duas coisas podem acontecer dentro de nós quando nós estamos diante de oportunidades nas nossas vidas. E eu quero ler com vocês duas histórias diferentes que tratam de algo muito parecido, mas que mostram, revelam uma postura diferente. Quando a mesma situação, uma situação parecida, ela se apresentou. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente ver essa história. Essa primeira história que está em 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. E eu convido você para a nossa aula semanal de leitura em italiano. Como são muitos versículos, cada um vai lendo. Agora, antes de ler, vamos tentar definir então o medo, ou a paura. O que seria o medo? O medo é um sentimento? Sim. Sim? Sim. O que é o sentimento do medo? É o psicólogo. Mas não vale. Duas, né? O que é o sentimento do medo? Tem medo bom, tem medo ruim? Então, por favor, me explique. Faltou essa parte do meu estudo aqui. É Pedro. Eu? Claro, você está respondendo, Pedro. E o que é medo? O que é o medo bom? Receio de fazer medo bom é quando é uma coisa perigosa, né? Você fica com medo de fazer essa coisa e você pode salvar a sua vida com medo. Aê! Bonitinho, bom demais. Bonitinho. Todo mundo entendeu? Sim. Esse é o medo bom, certo? Difícil mesmo, tio. É um medo que não paralisa, certo? Ele sinaliza. Ele mostra situações, ele faz-nos ter cautelas. Talvez esse medo bom a gente usa das experiências que a gente teve, ou talvez não teve, mas ficou sabendo de experiências de outras pessoas, porque a gente pode aprender com o erro de outras pessoas, não pode? A gente pode aprender com histórias que outras pessoas, cabeçadas, né, que outras pessoas deram, né? Graças a Deus. Então, esse medo é o medo que não paralisa, mas é o medo que faz você, talvez, ter mais atenção, ok? E o outro medo, o medo que é ruim, se tem um medo ruim. O que é o medo ruim? Eu falei bom, É o medo do futuro. O medo do futuro? É ruim ter medo Não, do futuro? é o medo que me desencoraja, que me faz não andar, que me faz paralisar, que não me deixa tomar atitudes, porque eu tenho tanto medo que eu não faço nada. Isso é um medo ruim, um bloqueio. Sim. Agora, por que isso acontece? Não é verdade? Se não está falando do medo como um sentimento, a gente tem medo de coisas ruins aconteçam. Por que esse medo vem? Porque fala lidar com coisas que não é corretas. A gente tem medo de ser descoberto, quando é descoberto a gente tem medo das consequências da coisa errada que a gente está fazendo. Né? Certo? O que mais? Porque aquilo que está certo, você não tem medo. Sim. Mas a gente tem do desconhecido também. É, mas é o medo do que não se conhece que a gente está falando. Mas o medo do desconhecido, ele pode ser, se a gente fosse simplista e colocasse em duas colunas, medo bom e medo ruim, a conversa seria mais fácil, né? Não é tão simples assim. Mas se o medo desconhecido, ele pode ficar dentro da coluna do bom, não pode? Porque você vai ter... Eu estou medo desconhecido. Então, tipo assim, eu não conheço muito bem esse apartamento. Quando tiver com a luz apagada, eu vou andar assim, não é verdade? Isso não é ruim, não é? É uma proteção. É um medo bom. Eu diria que não é medo, é prudência. Prudência. Isso que vocês estavam falando antes. Mas quando você está numa favela, você tem medo. Né? Claro. Uma favela, então. É o medo bom, ué. É o medo bom. Então, é bom. É o estado de Atenção, alerta.
medo que agora é paralisa. São O dois medo do alerta e o medo do O paralisa. medo que alerta e o medo que paralisa, né? Qual o versículo que eu vou ler? Eu vou fazer 2 colunas aqui na nossa luta. O medo do alerta e o medo que paralisa. Então vamos para esse texto, tá? Esse texto fala de uma postura do medo que paralisa, tá bom? Então está em 1 Samuel capítulo 11, então a situação, se vou ler em português. Falei italiano. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. O amonita Naás, ele era o inimigo do povo de Deus, tá? Toda essa história, de você depois dar uma analisada, 1 Samuel 11, todo esse contexto anterior, é uma história muito rica, que traz muitas características do que estava acontecendo com aquele povo. Por isso a gente consegue extrair tanta coisa. Vou pegar só um pedaço dessa história hoje. Mas tem muito mais que fala sobre as necessidades que eles estavam passando, as situações difíceis que eles estavam sendo submetidos, coisas desconhecidas estavam acontecendo com eles e à frente deles. Eles estavam nessa cidade deles que era forte, fortificada, uma fortaleza, mas coisas estavam acontecendo fora, eles não saíam da cidade. Então, o recorte dessa história é o que a gente vai ler agora, mas depois você lê um pouquinho antes, tá bom? Então, aqui fala desse inimigo, Amonita. Era o principal inimigo do povo de Deus naquela época. E Naás era o seu comandante. E os homens de Jabes, cercados por Naás, lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o inimigo amonita, ele respondeu para o povo de Deus: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo mundo. As autoridades de Jabes lhes disseram: dê-nos então 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém do nosso povo vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, eles relataram essas coisas ao povo de Deus que estavam fora daquela cidade. E todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Uma outra versão fala que o Espírito de Deus mexeu com Saul, com toda aquela situação. Saul, ele fica furioso. Ele apanha 2 bois, corta esses 2 bois em pedaços e, por meio dos mensageiros, envia os pedaços para todo Israel e diz: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre aquele povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, haviam 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relatarem isso aos habitantes de Jabes, eles se alegrarão. Então estes homens disseram aos amonitas, os seus inimigos: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Mas no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em três grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Bom, é um texto muito rico, muitas coisas estavam acontecendo aqui. Mas quando aquele povo é afrontado pelo seu inimigo, eles eles buscam ajuda com o seu próprio povo que morava fora daquele lugar. E o rei naquele momento era Saul. A gente precisa entender que existem momentos na vida de Saul, ok? Então existe um chamado de Deus para Saul. Agora, o que ele fez com o seu chamado, o que ele fez com a vida dele, foi uma escolha dele. Mas nesse momento, Saul, ele era um homem de Deus. Saul, ele era o líder daquele povo. E Saul tinha sobre ele uma responsabilidade com aquilo que estava acontecendo ali. Quando ele conheceu essa história, que o inimigo cercou aquele lugar e eles não tinham como sair, e o inimigo falou que ele poderia até liberar aquelas pessoas, não entrar na cidade, não
destruir aquele povo, não botar fogo nas casas, mas ele pediu o olho direito. Saul, ele deixa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mexer com ele a tal ponto que ele leva aquela reação que o Espírito trouxe para ele, e de uma forma que ele encontrou, ele traduziu isso para aquelas pessoas, para aqueles moradores. O objetivo de Saul ali foi fortalecer aquele grupo, foi chamar a atenção daquele grupo, que eles eram muito maiores. Que existia sim um inimigo hostil, forte, que estava fora, mas eles estavam no lugar que era fortificado, e existia um povo que era com eles, que era muito maior e mais poderoso. Saul, mais para frente dessa história, e conforme ela vai se desenrolando, a gente encontra alguns lembrando até dos feitos que o Senhor já havia feito no meio deles. Era um povo que conhecia o Senhor. É um povo que tinha a vitória já conhecida na vida deles e na vida dos seus familiares que andavam com Deus. Mas quando o inimigo chegou daquela forma e cercou a sua cidade e deixou eles aparentemente sem saída, eles tiveram o quê? Eles tiveram medo. O inimigo, ele não chega a atacar aquela cidade, mas ele fica numa posição na cidade que acua. Eles ficam sem saída. O interessante de Naás, que a raiz do nome de Naás vem da mesma raiz do nome de Satanás. Então, Naás e Satanás, da mesma forma, representam no original a palavra serpente. Então, é o inimigo que se levanta contra aquele povo. Como que aqueles moradores eles ficam diante de toda essa história? Com medo. Por quê? Porque existia um inimigo rondando a vida deles. Um representante foi até lá e tentou negociar, tentando fazer uma aliança. E a aliança era que haveria rendição, porque o medo era tamanho que o desespero chegou num ponto de repente, negociar algumas coisas. E essa história ela é muito forte quando a gente toma isso para as nossas vidas, porque em alguns momentos, quando a afronta do inimigo ela se torna desse tamanho, nós da mesma forma poderemos tentar correr de um jeito natural, como foi a primeira ação desse povo, tentando negociar com o inimigo. Tentando de alguma forma arranjar algo, entendeu? É como mais ou menos se nós, quando nesses dias que nós estamos vivendo aqui, ou na algumas experiências desafiadoras que você já passou, você de repente percebe o inimigo se levantando. Em algumas situações que nós estamos passando, a gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Agora olha que interessante. Por que a gente precisa discernir? Porque isso acontece aqui, porque essas são as armas que elas podem ser usadas contra nós. Não é verdade? São coisas estabelecidas. É um modus operandi que ele pode nos afetar. Então isso pode ser sim manipulado. Para quê? Para nos prejudicar? Óbvio que sim. Porque existe algo que a gente precisa entender a respeito de um movimento maior, que além desses que a gente está, as providências naturais que estão acontecendo, que é um inimigo ao nosso derredor. Então, quando esse inimigo, Naás, ele estava ali na frente dessa cidade, com um exército pronto para atacar, mas ele não podia entrar. Não existia uma permissão para ele entrar ali. E aquela era uma cidade fortificada. O lugar que nós estamos, primeiro ele precisa trazer a paz aos nossos corações, de uma certeza quem nós somos e onde nós estamos em Deus, que esse é um lugar que o inimigo ele não vai penetrar, ele não vai mexer, mesmo que ele faça muito barulho. Mas quando Naás, ele faz um barulho ali fora e as pessoas dentro ficam acuadas e com medo, elas têm uma reação de medo que elas demonstram para o inimigo. Agora o que acontece? Quando Naás percebeu que aquele povo ficou com medo, o que ele fez? Daí ele soltou
ele colocou as regras dele. Então ele falou, então tá, né? Mais ou menos assim, já que eles estão com medo, tem uma ideia, né? A proposta é nesse sentido. E eu posso não matar todo mundo. Eu posso simplesmente pegar o olho direito de cada um. Agora, por que essa proposta? A proposta, ela é muito sutil. Por quê? Porque o objetivo de Satanás, o maior objetivo dele, quando se trata nós, né, como inimigos, é não nos matar. Porque se ele nos mata, a situação ali, tipo, ela é aniquilada. Ela não tem um efeito. Mas se o inimigo ele nos cala, a gente ainda pode cooperar com ele, sabia? Porque se você, de repente, recebe, é afrontado ou recebe algo como um ataque de Satanás, que ele não te mata, mas ele te cala, isso mantém você na posição que você estava. Existe uma voz tua que é calada, uma mordaça é colocada em você, e você não, além de você não representar e não falar algo que você foi criado e preparado para você falar, como um embaixador naquele lugar, você ainda se torna uma figura estranha. Porque você não reflete quem Jesus é no lugar que você está. E se você não reflete quem Jesus é no lugar que você está, você vai refletir quem? No mínimo você mesmo, né? E, vamos dizer a verdade, nós, em nós mesmos, somos bem diferentes de Jesus. Não é? Nossa natureza, nossa carne. Então, o objetivo do inimigo, ali com aquele povo, não era matar aquele povo, era envergonhar. E ele fala isso. Ele fala que o objetivo seria humilhar todos aqueles. Agora, por que o olho direito? O olho direito, eles usavam naquela época o escudo. O escudo, ele era segurado pela mão esquerda, e os guerreiros, todos esses homens, que eram desses homens que na asa o inimigo estava pedindo o olho direito. Eles seguravam a espada com a mão direita, eles seguravam o escudo com a mão esquerda, e eles se protegiam dos ataques dessa forma. E o olho direito era o olho da guerra. Era o olho que eles conseguiam enxergar o inimigo e contra-atacar. Uma vez que esse olho direito ele era retirado do guerreiro, ele não podia mais lutar. Porque ele não tinha mais condição, porque se ele se escondia através de uma proteção, ele não tinha o olho que ele sabia o momento certo de recuar, mas o momento certo também de avançar. Então, uma vez que esse olho foi pedido, era a vida toda do homem. Então, aquele homem só não enxergaria, não, ele não poderia mais lutar. Então, o objetivo de Naás, quando ele faz algo muito sutil, talvez se parecendo um pouco mais bonzinho, né? Não acabando com tudo, porque o medo deles era o medo que o inimigo entrasse na sua cidade, na sua casa, na sua família, e acabasse com tudo. Matasse todo mundo, botasse fogo em todo mundo, mas o objetivo era pior. Era fazer com que aquelas pessoas só continuassem existindo, mas não seguindo um chamado e um objetivo e um propósito que elas já haviam descoberto. Agora, que coisa mais terrível. Então, quando nós hoje, a gente se encontra nesse lugar, e daí a gente precisa ser um pouco mais, talvez, violento com essas coisas que estão acontecendo conosco. Quando a gente percebe que existe um ataque de Satanás, como cada um de nós temos percebido que está acontecendo, a nossa reação precisa ser muito parecida com a reação que Saul teve ali. Quando ele viu que existia um inimigo afrontando, mas ele conhecendo quem era aquele povo e as vitórias que eles já haviam obtido com o Senhor, ele deixou o Espírito de Deus tomar conta dele e levar um recado para aquele povo de encorajamento, mostrando que nada disso era verdade. Era aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais, isso não poderia estar movendo eles. Aquele medo, toda aquela situação de paralisia que eles se encontravam, ela foi acabada por uma postura de um homem de Deus. Então, esse primeiro em nós, esses confrontos, esses ataques que nós temos recebido, nós precisamos deixar o Espírito Santo nessa mesma hora e na hora seguinte tomar conta de nós, a ponto de nós contra-atacarmos isso que tem nos afrontado. Porque muito maior é aquele que está em nós, amém? Do que esse que tem nos afrontado. A vitória o Senhor já prometeu para cada um de nós. Nós não estamos aqui por um passeio, apesar de ser um lugar muito maravilhoso para nós passearmos. Não falta lugar, né?
Mas nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui com um propósito, com um objetivo, com metas. Coisas que talvez nós, todos nós aqui, não alcançaremos, os nossos filhos, os nossos netos alcançarão. É um trabalho, existe algo maravilhoso que já começou, mas nós entramos neste lugar e fazemos parte disso. Então existe um discernimento que precisa estar em nós. Quando essas situações se levantam, o medo ele não pode mais nos dominar. Amém? Esse sentimento de paralisia, de eu não tenho como sair, eu não tenho como fazer, eu não tenho eu sabia até como reagir ou fazer algo nessa situação, não tenho como. Esse medo, nessa hora, ele precisa ser confrontado pelo Espírito de Deus. Amém? Situações que têm nos desafiado e nos maltratado, talvez, né? Essas situações todas, elas precisam cair. E elas irão cair na mesma velocidade que nós nos levantarmos em Deus e nós não aceitarmos essas situações. Amém? Existe uma outra história que mostra também um desafio que estava acontecendo. É uma história que daí revela uma outra postura. Eu vou falar mais rapidamente essa história, porque é uma história que nós conhecemos um pouco mais, que está em 1 Samuel 17, 51 e capítulo 17, por aí ele vai contando essa história. Aqui o 17:51 fala o seguinte: por isso corre Davi e põe-se de pé sobre Golias. Ele toma a espada do gigante, tira da bainha e o mata, e lhe corta com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, eles fugiram. Aqui existiu uma outra situação. Você conhece muito bem essa história. Existe um inimigo que também estava afrontando quem? O povo de Deus. Estava à frente do povo de Deus. E não foi um dia só, foi um dia, 2 dias, 30 giorni. Afrontando, levantando a sua voz. Opa, aqui não, né? Aqui não é tão simples como vocês estavam imaginando. Aqui existe um gigante muito maior que vocês podem vencer. E é claro que situações que a gente tem encontrado, se elas não forem gigantes, são muito parecidas, né? E esse gigante, ele levantava a sua voz. Só que o que acontece, abreviando muito essa história, quando Davi, ele ouve esse gigante, ele também amedrontando o povo de Deus, a mesma coisa acontece com ele. Eu acho que está no versículo 34, eu não anotei aqui, mas está aí pertinho. É o mesmo sentimento que Saul deixa tomar conta dele, Davi deixa. Quando ele ouve Golias afrontando o povo de Deus, o Espírito Santo de Deus se apodera, nessa outra tradução fala a mesma coisa, mexe com Davi, a tal ponto que ele se levanta e ele não aceita aquela situação que estavam confrontando. Aquele inimigo, apesar de grande e poderoso, ele foi nesse ímpeto do Espírito Santo, do Espírito de Deus com Davi, o moveu a ele derrubar aquele inimigo e ele subir em cima daquele inimigo e acabar com aquele inimigo. Ele acaba com o inimigo com a própria espada que o inimigo carregava. Agora, dentro desse cenário particular nosso, como a gente tem falado sobre coisas daqui, armas deste lugar que estão sendo usadas contra nós, se nós tivermos a sabedoria em Deus de discernirmos essas situações, estas pessoas, elas serão usadas por Deus para destruir este inimigo. Amém? Existe algo que talvez nós não conseguimos ainda enxergar e ter a dimensão que Deus quer fazer conosco, com a igreja dele na Itália, para derrubar esses inimigos estabelecidos. Uma vez que essas situações são confrontadas da forma certa e a postura, ela, no nível espiritual, ela é ocupada, existe algo que vai romper, amém? Em nome de Jesus. Então coisas vão acontecer neste lugar, nesse país, nessa região, através dessas mesmas experiências que nos machucam e nos confrontam.
Mas quando o Espírito de Deus vem e nós, na ousadia dele, no entendimento e sabedoria dele, nós tratarmos a situação de tal forma que esta situação ela seja mudada por Deus, isso surge um efeito não só naquele lugar, naquela situação, mas talvez até em todo esse sistema, em toda essa cultura. A espada que era preparada foi a espada que foi usada para tirar o inimigo daquele lugar. Mas o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Saul? E o que precisa acontecer conosco? Em meio a situações de desafio que nós temos passado. Nós precisamos deixar da mesma forma, não esse sentimento de medo tomar conta de nós, mas mesmo a situação sendo real, estando lá fora, esse mover do Espírito de Deus tomar conta de nós e nós reagirmos. Amém? Nós não ignorarmos que existe um inimigo e situações difíceis sim lá fora, mas nós entendemos em Deus que existe algo que nós podemos fazer em nome dele, que de uma forma natural seria impossível, talvez muitos tenham tentado e não conseguem, mas com Deus todas essas situações elas serão rompidas. Amém? Todas elas serão rompidas, mas o medo não pode mais nos paralisar. A gente precisa ser mais ousado, a gente precisa ser mais, como ali a palavra descreve Saul e Davi, quando eles entenderam, o Espírito Santo veio e incomodou eles com aquela situação. Eles ficaram com os olhos deles como que eu creio que olhos de fogo, sabe? Porque eles, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu não admito mais essa situação. Isso é contrário dessa postura de medo que todo aquele povo ele estava tendo. E algo assim que eu tenho certeza, nós temos certeza que Deus vai fazer é usar cada um. Porque por isso que cada um está passando por situações tão difíceis. Porque Deus vai usar cada um daqui.